Já de volta com o nosso Manhã da Piedade nesta quarta-feira. Olha só, agora é hora da mensagem do Papa Francisco, né? Todas as quartas nós temos a palavra do Papa aqui no programa. E na catequese de quarta-feira, ele tem feito uma viagem pelo livro dos Atos dos Apóstolos, né? E na mais recente audiência geral, ele falou sobre a importância do discípulo se assemelhar ao mestre e também comunicar a mesma vida que recebeu dele. Então eu te convido, vamos ouvir o que diz o Papa. Os irmãos, irmãs, bom dia. A viagem do Evangelho, diz Papa Francisco, no mundo continua sem parar e atravessa a cidade de Éfeso, manifestando assim toda a sua ação salvífica. Graças a Paulo, cerca de 12 homens recebem o batismo em nome de Jesus e fazem a experiência da efusão do Espírito Santo que os regenera. Diversos são os prodígios que ocorrem através dos apóstolos. Os doentes ficam curados, os possuídos são libertados. Isso ocorre porque o discípulo assemelha-se ao seu mestre e o torna presente, comunicando aos irmãos a mesma vida nova que dele recebeu. A potência de Deus que rompe em Éfeso desmascara quem quer usar o nome de Jesus para realizar exorcismos, mas sem ter autoridade espiritual para fazê-lo. E revela a fraqueza das artes mágicas, que são abandonadas por um grande número de pessoas que escolhem Cristo e abandonam, então, as artes mágicas. Uma verdadeira reviravolta para uma cidade como Éfeso, que era um centro muito famoso pela prática da magia. Lucas sublinha então assim a incompatibilidade entre a fé em Cristo e a magia. Se você escolhe Cristo, não pode recorrer ao mago. A fé é o abandono confiante nas mãos de um Deus confiável, que se faz conhecer, não através de práticas ocultas, mas através da revelação e com amor gratuito. Talvez alguém de vocês poderia me dizer, mas isso sim, essa questão da magia é uma coisa antiga. Hoje, com a civilização cristã, isso não ocorre. Mas estejam atentos. Eu pergunto a vocês, quantos de vocês vão a fazer o tarot, ler as cartas? Quantos de vocês vão para ler as mãos aquelas que fazem adivinhações, as cartas? Também hoje, nas grandes cidades, cristãos práticos ainda vão a essas coisas. Mas como é possível se você crê em Jesus Cristo e você vai até o mago, até as aqueles que procuram adivinhar as coisas? Eu não acredito em Jesus Cristo, mas vou também. A magia, por favor, não é cristã. Isso faz para adivinhar o futuro, ou adivinhar outras coisas, ou mudar situações de vida. Isso não é coisa cristã. A graça de Cristo nos traz tudo. Reze ao Senhor. A difusão do Evangelho em Éfeso danifica o comércio daqueles vendedores de prata que fabricavam estátuas da deia Artemis, fazendo de uma prática religiosa um verdadeiro e próprio negócio. E sobre isso, e peço a vocês que pensem sobre isso.
vendo diminuir aquela atividade que dava muito dinheiro, aqueles que trabalhavam com a prata organizam uma revolução contra Paulo. E os cristãos são acusados de ter colocado em crise a categoria dos artesãos, o santuário de Artemisa e também o culto dessa deusa. Paulo depois deixa Éfeso com direção a Jerusalém e chega a Mileto. Aqui manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso. São os presbíteros, seriam sacerdotes, para fazer uma passagem de entrega pastoral. Estamos chegando aos últimos momentos do ministério apostólico de Paulo e Lucas, que apresenta o seu discurso de adeus, uma espécie de testamento espiritual que o apóstolo dirige àqueles que, depois da sua partida, deverão guiar a comunidade de Éfeso. Essa é uma das páginas mais bonitas dos Atos dos Apóstolos. Conselho hoje, peguem hoje o Novo Testamento, o capítulo 20, e leiam essa despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. E faz em Mileto. É um modo de entender como se despede o apóstolo e como também os presbíteros hoje devem se despedir e como todos os cristãos devem se despedir. É uma belíssima página. Não se esqueçam, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Avante. Na parte exortativa, Paulo encoraja Na parte exortativa, Paulo encoraja os responsáveis da comunidade que sabe que irá vê-los pela última vez. E o que ele diz? Vigiem sobre vocês mesmos, diz, e sobre todo o rebanho. Esse é o trabalho do pastor, a missão do pastor. Vigiar. Vigiar sobre si mesmo e sobre o rebanho. O pastor deve vigiar. O pároco deve vigiar, velhar, como diz o Papa. Os presbíteros devem vigiar. Os bispos, o Papa. Isso é fazer vigília. Vigiar sobre si mesmo e sobre o rebanho. Examinar a consciência. Ver como está realizando esse dever, essa tarefa de vigiar. Vigiem sobre vocês mesmos, sobre o rebanho, em meio do qual o Espírito Santo os constituiu como custódios para serem pastores da Igreja de Deus, que nasce do sangue do próprio Filho. Aos episcopos é solicitada a máxima proximidade com o rebanho, resgatado através do sangue precioso de Cristo, e a prontidão em defender o rebanho dos lobos. Os bispos devem estar próximos ao povo para cuidar deles, defendê-los e não longe deles. Depois de ter confiado essa tarefa aos responsáveis de Éfeso, Paulo coloca nas mãos de Deus e os confia à palavra da sua graça, fermento de todo crescimento e caminho de santidade na igreja, convidando-os a trabalhar com as próprias mãos, como ele, para não serem de peso para os demais, e socorrer os mais fracos, e experimentar que se é muito mais bem-aventurado em dar do que em receber. Por favor, não esqueçam, peguem a Bíblia e leiam o capítulo 20,
versículo 17 para frente, dos Atos dos Apóstolos. É um tesouro, fará bem a todos. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor de renovar em nós o amor pela Igreja e pelo depósito da fé que ela conserva, e de nos tornar todos esses corresponsáveis na custódia do rebanho, apoiando na oração os pastores para que manifestem a firmeza e a ternura do Divino Pastor. Muito obrigado. Bom, gente, então, como nos pediu aí o Santo Padre, nós devemos nos abandonar confiantes, mas nos abandonarmos nas mãos de Deus, viu? A graça de Cristo nos traz tudo, então vamos rezar e deixar de confiar na sorte e também nos homens, né? Nossa confiança tem de estar lá em cima, tem de estar em Deus, viu? Olha só, nós temos promoção lá no Instagram do Manhã da Piedade. Já vi que tem muita gente participando. E você, se ainda não sabe que promoção é essa, acesse agora o nosso Instagram, viu? @Manhã da Piedade. Lá tem todas as informações. Você pode concorrer a pares de ingressos para a apresentação do Concerto de Natal Virtuose. Gente, é neste sábado, às 8h30 da noite, no Sesc Paládio. Então, acesse o nosso Instagram. Vou repetir, @Manhã da Piedade. Acesse para você participar desta promoção. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já, não saia daí.